Talvez você precise ouvir isso. Não é porque o que você está fazendo agora não atingiu o número que você esperava ou não atingiu uma métrica que outra pessoa colocou para você que você não está no caminho certo. Eu vou te explicar. Eu passei por um momento de virada de chave recentemente. Eu estava criando a minha própria marca, né? Eu trabalho com marketing há 8 anos já atendi várias marcas, tenho meu estúdio de branding, e eu sempre acreditei que as marcas precisam ser verdadeiras, que as marcas precisam ter uma conexão real, elas precisam se entender antes de mais nada. Só que quando eu estava criando a minha própria marca, né, produzindo conteúdo, em determinado momento, eu comecei a ir por um caminho onde eu me deixei levar por algumas coisas que a gente ouve na internet, de fazer algumas fórmulas e esperar alguns números como se fosse uma grande mágica, como se fosse uma grande receita de bolo. Só que o que acontece? Quando a gente coloca a nossa expectativa nessas métricas, que muitas vezes são métricas que não constroem nada para nossa marca, a gente se frustra, porque no fim das contas a gente não está de fato alcançando aquilo que a gente quer. A gente está alcançando aquilo que a internet fala que é o certo. Então, hoje se fala muito de algoritmo, se fala muito de trends que tem que fazer, se fala muito de formatos, e tudo isso existe. Então, existe algoritmo, existe trends, existe formato, existe a função de cada uma dessas coisas. Não estou aqui sendo negacionista da internet. Pelo contrário, eu só quero trazer um pouco da verdade do marketing e da verdade do ser humano também. Porque se a gente não for atrás da base do marketing, da base da construção de marca, ou até mesmo da nossa base, da nossa essência, a gente não vai construir uma marca, ou a gente não vai alcançar os nossos objetivos da maneira que a gente quer. A gente vai estar só sempre indo atrás de algo que a internet fala que é o que a gente precisa seguir. Então, por exemplo, se você não estiver viralizando, você está falhando, você não está fazendo sucesso. E isso não é verdade, porque muitas vezes a gente posta uma coisa que não vai tão certo, mas a gente consegue vender. E esse não vai tão certo, eu já até utilizei aqui, mas não é nem correto falar isso, porque esse não vai tão certo, não dá tão certo, muitas vezes está passando por essas métricas da vaidade, né? Não viralizou, não furou a bolha, não, enfim, não trouxe tantos seguidores, mas às vezes fez vender, e às vezes o objetivo daquele conteúdo era vender. Então eu sempre falo para os nossos clientes que um conteúdo viralizou, isso é legal, mas também temos que ter cuidado, porque viralizou para quem? De que adianta a gente ter um conteúdo que foi para tanta gente se nenhuma daquelas pessoas vai comprar da gente, vai se conectar com a gente, né? Então, quando a gente trabalha com marketing, com branding, quando a gente tem uma empresa, e muita gente fala, poxa, hoje eu sou profissional, hoje eu tenho empresa, eu sou obrigado a criar conteúdo aí para o Instagram, né? É até um assunto interessante de se falar, porque na verdade isso é uma grande oportunidade de você mostrar para as pessoas quem você é. Agora isso vira maçante, isso vira massivo, na verdade isso vira uma coisa chata e um fardo, né? Quando você começa a pensar nessas métricas de terceiros. Então, não é que hoje você é obrigado, né, a criar conteúdo para as redes sociais, algo do tipo, mas é que hoje você tem essa oportunidade de construir a sua marca e de se comunicar com as pessoas, de encontrar seus pacientes, seus clientes em qualquer lugar aí do Brasil, por exemplo, e ter essa conexão de uma forma genuína. Então isso é muito bom. O problema é saber para onde a gente quer ir e ir monitorando isso. Então, a grande virada de chave é olhe para si, olhe para o que você construiu como um plano de negócios, para o que você construiu como uma plataforma de marca, um planejamento de marca. E não necessariamente você tenha feito essas três coisas de uma maneira muito profissional, mas, poxa, quando você pensou ali em abrir sua empresa, o que era que você queria vender, onde era que você queria chegar,
em que pessoas você queria chegar, né, alcançar, fazer essa venda. Enfim, pensar nesses objetivos que você traçou e no que a sua marca é, no que você acredita, né, enquanto marca, e ser fiel a isso. Então, o grande problema é quando a gente sai dessa linha. Então, por isso que eu falei que eu passei por uma virada de chave. Porque, apesar de eu estar 8 anos trabalhando em marketing e branding aqui no meu estúdio, criando marcas humanas, criando marcas verdadeiras, eu passei por esse momento de criar a minha marca, né, por algum tempo, sob uma pressão de preciso fazer aquela quantidade para conseguir aquela quantidade, entende? Só que isso me fez perder totalmente a vontade de continuar aquela construção da minha própria marca. E aí foi quando eu estava super sobrecarregado assim nesse assunto, pensando muito. E aí eu refleti e pensei, poxa, mas o que é que eu gosto de fazer de verdade? Eu gosto de trabalhar com marketing, gosto de trabalhar com branding e eu também gosto de produzir conteúdo. Então, como é que eu posso estar tão cansado, tão chateado em produzir conteúdo sobre marketing e branding, sendo que é o que eu gosto? Como é que isso está acontecendo? E aí foi quando me veio esse toque de que era justamente porque eu não estava pensando sobre a minha própria ótica. Eu estava pensando, eu estava sendo manipulado pelos conteúdos que eu estava vendo no Instagram, por exemplo, de regras, de comparação, de um ritmo absurdo de ter que fazer conteúdo todo dia e de ter que fazer daquela forma lá, e aí de que tem que começar a criar um personagem para se posicionar. E isso rende até outro vídeo aqui, porque muita gente se prende muito a um personagem para se posicionar na internet. Então, coloca uma roupa diferente daquela que veste no dia a dia, coloca, enfim, um jeito de falar diferente do que faz no dia a dia, e isso acaba travando muito a pessoa a continuar criando a sua marca. Então, de que adianta você ter tantas coisas para chamar de um posicionamento, de uma identidade, se no fim das contas aquelas coisas não representam você? Então isso vai cansando a pessoa num ponto de um esgotamento mental dela achar que produzir conteúdo ou construir marca é algo impossível de se fazer. E não é. Quando a gente trabalha com a verdade, quando a gente trabalha com a essência, a gente vai criar a marca estrategicamente mostrando a autenticidade, a verdade daquela empresa, daquela pessoa. Então, no fim das contas, não é criar um personagem ou não é ter que fazer uma tabela de posts, é ser quem é de verdade de forma estratégica. Então, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo de uma forma mais simples, né, com uma luz aqui, um vídeo mais próximo, justamente porque eu estou falando desse assunto de um posicionamento mais próximo. É um vídeo próximo de vocês, é um vídeo que eu estou trocando uma ideia, contando algo pessoal meu, que foi justamente essa virada de chave. E eu espero muito que você que está aí do outro lado se conecte com isso e que tenha percebido também em você como você pode alcançar o seu melhor potencial de realizar os seus objetivos, seja ele construir sua marca, ou seja ele, enfim, vender o seu produto ou qualquer outra coisa, mas como você pode fazer isso respeitando quem você é e dando o seu melhor. Então eu espero muito que se você está passando por esse momento onde você está achando que está trabalhando para o Instagram e não para sua marca, espero muito que esse vídeo ajude você a respirar um pouco e repensar o que de fato é importante para você, o que de fato é importante para o seu negócio, para a sua marca. E aí, a partir dessa reflexão, você começar a construir a sua marca, a fazer seu conteúdo, enfim, começar a desenvolver essa estratégia de uma maneira que seja leve para a sua vida, porque todo mundo está na correria. É incrível como todo mundo está na correria. E se a gente naturalizar isso, porque é corrido mesmo, então tenho que adaptar e tenho que seguir essas tendências aí de fazer conteúdo todo dia e tenho que, por mais que não tenha a ver com o meu perfil, ou por mais que eu não consiga encaixar no meu cronograma, se a gente tentar realmente abarcar isso tudo, sendo que a gente
obviamente não consegue, aí o negócio não vai dar certo. Aí vai ser frustração, aí vai ser comparação, vai ser burnout, sabe lá o que pode acontecer. Então respira, tenta fazer uma breve reflexão sobre esses assuntos que eu trouxe aqui de objetivos, de quem você é, e com certeza você vai conseguir construir a sua própria marca de uma maneira muito mais humana. Então, aqui nesse canal eu vou trazer muito mais conteúdos assim mais próximos para a gente falar sobre branding, marketing, sobre vida, sobre negócios, certo? Porque está tudo conectado no fim das contas. E preste muita atenção ao seu propósito, nunca esqueça do seu propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, certo? Não é um papo coach, não. É algo que realmente você precisa entender em si mesmo para poder saber o que que faz você se mover, o que que de fato faz você dar o seu passo, você acordar todo dia para trabalhar, certo? Se for somente dinheiro, é bom você pensar um pouco mais, porque certamente você não está fazendo aquilo que você de fato gosta e aquilo que de fato faz você feliz. Então, pensa nisso tudo desse vídeo. Espero que eu tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho. Comenta aqui se esse vídeo te fez pensar, refletir alguma coisa. E também alguma sugestão de tema que a gente possa falar num próximo vídeo assim próximo com vocês. Gostei demais desse formato, porque é um formato bem verdadeiro, assim como eu acredito, certo? Se inscreve aí pra gente continuar conversando. Até mais.